A pedidos de alguns amigos, alunos, CEOs e outros profissionais da área de contabilidade, da área de perícia e da área de finanças, eu estou abrindo um canal conceitual de discussão, né, sobre alguns temas da área de perícia contábil e da área de administração financeira. Vou discutir especificamente nessa primeira parte sobre o valuation. A gente tem visto aí na internet vídeos, diversos vídeos, discutindo ardentemente o tema, dando ferramentas, planilhas, fazem verdadeiros milagres. E aí a gente pergunta se isto é feito com esta simplicidade ou não, né? Se isso tem outras coisas que a gente deveria refletir sobre o momento que a gente está fazendo o valuation. Meu nome é Marco Antônio Berto, eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais, eu fui auditor, sou formado também em Contabilidade, Ciências Contábeis, tenho CRC, também fiz mestrado na USP em Contabilidade e Controladoria, trabalhei na FIPECAF por mais de 10 anos no núcleo de gestão econômica com o professor Capelli, que era o núcleo chamava GECOM, e também trabalhei com o professor Alexandre Assaf Neto, dei aula junto com ele e fiz projetos grandes e pequenos com ele. E eu gostaria de repassar essa experiência de tudo isso que eu tenho feito até agora. Atualmente, nos últimos 12 anos, eu estou trabalhando na Consult Engenharia de Avaliações, que é uma empresa que faz avaliações de engenharia e avaliações econômicas. Nós trabalhamos no mercado e trabalhamos para muitos fóruns, para muitos juízes. Nesse tempo, a gente adquiriu uma certa experiência sobre o tema. As pessoas perguntam, né, se valuation é só isso, se é uma coisa simples, se é uma coisa complicada, o que deveria fazer ou não. Numa empresa como a Consult, que faz aproximadamente de 30 a 50 valuations por ano, de empresas pequenas, médias e grandes, esse desafio é muito maior. E a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Dentro da empresa, nós utilizamos ferramentas para nos ajudar, como BI e outras coisas que possam diminuir a carga de análise de dados. Na realidade, fazer uma avaliação de empresas ou um valuation de uma empresa de capital aberto, de um shopping, de um fundo de investimento, como a gente faz, tem as suas complicações e as suas facilidades. A facilidade é que quando você pede um planejamento estratégico, um planejamento tático, um planejamento operacional, um planejamento, um orçamento, né? Eles têm lá pronto, né? Inclusive revisado pela auditoria, e às vezes no parecer do auditor, quando inicia lá o parecer, quando a administração fala alguma coisa dos planos futuros, tem algumas dicas de onde eles querem chegar. Mas eu gostaria dessa primeira fase de discutir das empresas menores, das empresas que fazem valuation, mas não tem toda essa bagagem, às vezes nem tem um orçamento. Então eu quero focar nesse tipo de empresa nesse primeiro momento, para depois ir para as demais empresas. Mas eu digo, né, quando você trabalha fazendo valuation para empresas médias, pequenas, grandes, você tem uma sensação do mercado. E às vezes a contabilidade, ela não é assim, nas empresas, não é tão de uma qualidade tão frequente. Apesar de ter os CPCs aí unificando as demonstrações financeiras, mas elas, por muitas vezes, quando a empresa abre o balanço dela, né, analiticamente, ela tem diversas anuências, né, diversas paradigmas, né, que advém da empresa, do modo de gestão da empresa. Então, na área analítica, essas coisas são mais fáceis de entender e mais difíceis de entender. Então, estas empresas, geralmente, não têm um planejamento estratégico. Elas podem ter um planejamento estratégico, assim, na cabeça do gestor principal, né? Mas não há uma formalização do planejamento estratégico. Então, neste momento que você vai fazer o planejamento estratégico e vai montar o seu valuation, que a empresa te contratou e você está iniciando os trabalhos, na primeira reunião, você vai perguntar
para o gestor da empresa, para o gerente, para o sócio. Bom, nós vamos fazer um valuation de 5, de projeção para 5 ou para 10 anos. E aí a pergunta que fica do planejamento estratégico é: aonde você pretende estar daqui 5 ou 10 anos? Aonde a sua empresa pretende estar daqui 5, 10 anos? Veja bem, se a gente não consegue fazer isso nem para nossas pessoas físicas, muitas vezes não temos esse tipo, como eu digo, nós vamos seguindo empiricamente, aproveitando oportunidades e desviando, né, dos pontos fracos e se aproximando dos pontos fortes. O planejamento estratégico, geralmente nessas empresas, nós montamos ali numa reunião de 3, 4 ou 5 dias para deixar um planejamento estratégico. E como todo mundo sabe, planejamento estratégico não tem números, ele tem premissas a serem seguidas, objetivos a serem seguidos. Ou seja, aonde eu quero estar daqui 5 anos, se eu vou ser uma empresa que vou ter um caminho para custos baixos, ou vou ser uma empresa que vou ter alta qualidade, vou cobrar isso no mercado, e assim sucessivamente. Então é desse jeito que a gente tem que entender um planejamento estratégico. Após esse planejamento estratégico, quando você está fazendo o trabalho de valuation, e eu continuo dizendo, muitas pessoas que fazem não costumam tomar esse cuidado, ver essas prerrogativas. Eu vou para o planejamento tático. O planejamento tático, às vezes alguns livros de administração, alguns autores escondem não comentam ele, por achar que... Mas eu acredito, como eu trabalhei com o Catelli, que o planejamento tático talvez seja o mais importante de todos. Ou seja, aquele planejamento que você tem que saber se você tem todas as ferramentas na empresa para suportar o planejamento estratégico, para suportar sair de hoje e chegar daqui 5 anos de uma outra maneira. Então, o planejamento tático é um planejamento que visa ver quais são os recursos da empresa. Quer dizer, aquela revisão do ativo imobilizado para ver se tem lá aquele caminho no chão de fábrica, para ver se tudo está certo, para ver também e revisar quais são as restrições que tem na fábrica, porque tem a teoria das restrições, tem a capacidade máxima, e tudo isso tem que estar previsto no valuation. Aí, numa terceira fase, você vai entrar no planejamento operacional. E o planejamento operacional nada mais é do que projetar o planejamento, porque toda a base de dados, objetivos e metas, vem do planejamento estratégico, e todos os elementos para que eu possa projetar vêm do planejamento tático. Eu faço o planejamento operacional olhando bastante como se eu vou conseguir atingir essas metas. Nesse momento também, a gente deveria tomar um cuidado para ver se a curva de vida dos produtos, né, vão conseguir chegar até o fim desse planejamento operacional. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. E depois, numa outra fase, sai o orçamento, que deveria ser um orçamento flexível, né, na minha opinião. Ou seja, como é que é um orçamento flexível? A cada mês que eu caminho para frente, eu busco um mês lá de trás. Vai ficando sempre para 12 meses. De vez a empresa fazer um planejamento estático dos 12 meses só do ano, de janeiro a dezembro. O ideal é fazer um planejamento, um orçamento flexível, né? Que é um planejamento de curto prazo, e você ir substituindo um mês por outro. Cada mês que passar, você vai acompanhar, vai ver o realizado do orçado e fazer os ajustes, que são os feedbacks para a alta administração da empresa. No sentido do quê? Para ver se eles vão continuar fazendo investimentos ou não. O que eu gostaria é que vocês acompanhassem, deixassem as suas dúvidas, fizessem perguntas no meu e-mail, que é marco.berta@consult.n.br, e dá um like aí, vão distribuindo, vão passando para os seus amigos, para nós darmos continuidade nesse assunto.